Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para mais um quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um fundamento básico muito bonito, mas esquecido por muitos, que é a coragem. Como nós precisamos e devemos treinar e exercitar para o crescimento a coragem que nos faz crescer e desenvolver materialmente, psicologicamente e espiritualmente, tá bom? Para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para aprender, estudar, crescer através da inspiração de mais alto. Abençoe aqueles que mais sofrem, Senhor, e olhe pelos desejos e necessidades mais santas que brotam de nosso coração e alma. Que os bons mentores e anjos de luz nos guiem e protejam. Que assim seja. Muito bem. Então, para nós darmos início à nossa reflexão de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Lucas. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Heroísmo oculto. Terás ouvido narrativas em torno de feitos sublimes, nos quais criaturas intrépidas ofereceram a própria existência para salvar os outros, quais os que tombaram na defesa da coletividade em honra da justiça e os que foram surpreendidos pela desencarnação inesperada em louvor da ciência ao perquirirem processos de socorro aos sofrimentos da humanidade. Reverenciemos sim o nome dos que se esqueceram a benefício dos semelhantes. Contudo, não nos será lícito esquecer que existe um heroísmo obscuro, tão autêntico e tão belo quanto aquele que assinala os protagonistas das grandes façanhas perante a morte. O heroísmo oculto dos que sabem viver dia por dia no círculo estreito das próprias obrigações, a despeito dos empecilhos e das provações que os supliciam na estrada comum. Pondera isso. Quando os embaraços da vida te amargurem o coração, certifica-te de que existem multidões na terra que aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer pelas causas nobres. Existem multidões do mundo espiritual que aplaudem os testemunhos da compreensão e sacrifício dos que sabem viver, no auxílio ao próximo, apagando-se a pouco e pouco, em penhor do levantamento de alguém ou da melhoria de alguns na arena terrestre. Reflete no assunto e observa a parte mais difícil da existência que o Senhor te confiou. Será ela talvez o cativeiro a obrigações domésticas inadiáveis, o conflito íntimo, a condução laboriosa de um filho doente, a tutela de um companheiro menos feliz, a tolerância permanente para com esposo ou esposa em desequilíbrio, ou ainda a responsabilidade pessoal e direta na garantia das obras de benemerência e cultura, a elevação e concórdia na direção da comunidade? A matrícula na escola do heroísmo silencioso está aberta constantemente a nós todos. Revisemos a anotação do Divino Mestre. Quem quiser caminhar nos meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual será e como será a cruz que te pesa nos ombros? Seja ela qual for, lembra-te de que o Cristo de Deus nos aguarda no monte da vitória e da redenção, esperando tenhamos suficiente coragem para abraçar o heroísmo oculto na finalidade aos nossos próprios deveres até o fim. Que assim seja. Muito bem. Esse trecho lindo, meditado e refletido por Emmanuel nos traz um ensinamento muito profundo. Quantos de vocês, quantos de nós já encontramos aí na estrada da vida aquelas pessoas que muitas vezes são simples, humildes e que quando você vai ver a vida um pouquinho mais de perto, quando você está aberto a prestar atenção, você vê que coragem é o que a gente sente por dentro, né? Essas pessoas que às vezes na simplicidade
se desdobram para cuidar de um filho doente, mesmo sem ter recursos, sem ter estrutura, carregam nos braços, se desdobram para dar educação a um filho, a uma família, mesmo com todas as limitações que às vezes o mundo impõe. Aqueles que conseguem lidar com destreza e, acima de tudo, com muito amor, com aquele familiar difícil, uma pessoa que você observa e fala assim, nossa, eu nunca suportaria. E tem alguém ali amando, servindo e cuidando por anos. Como disse Emmanuel, é aquela pessoa que na Terra muitas vezes passa batido, ninguém presta muita atenção, mas que nos céus tem uma multidão batendo palmas e aplaudindo o heroísmo oculto, a coragem de perseverar e seguir em frente, apesar dos desafios. Eu acho que todos já devem ter conhecido alguém, ou pelo menos tiveram a chance de conhecer alguém assim. Mas a pergunta é, o que é que nós podemos fazer para suportar este heroísmo tão necessário neste mundo que está passando de provas e expiações para a regeneração? Qual é o nosso quinhão, a nossa parte? O que nós podemos fazer para suportar melhor a nossa cruz? Porque cada um tem as suas dores. Isso não tem dúvida nenhuma. Não tem ninguém aqui que vive de flores e felicidade o tempo inteiro. Nós aprendemos dia a dia a lidar de uma forma melhor com os desafios. Isso é o que nós esperamos. Mas este heroísmo precisa ser treinado, exercitado, e cada um na sua esfera, no seu círculo, na sua forma. Talvez através de saber lidar melhor com uma dificuldade material, financeira, talvez através de lidar com um parente difícil ou com uma doença, talvez através de uma renovação e regeneração no servir através da caridade comunitária. Seja como for, todos nós somos chamados a demonstrarmos e treinarmos esse heroísmo oculto ensinado pelo Mestre Jesus, tá bom? Então, para nós darmos continuidade a essa reflexão, nós vamos ler o nosso amado livro Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 27, o dom esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas da terra, quando o Senhor comentou paciente. Existia um homem, banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca inveja maligna de muitos, e cansando-se da defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou o celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo do que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com seus desejos, para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados. Ele era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira, e longe de acomodar-se à situação,
tornou à presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortando-se em milagroso ninho doméstico, estabeleceu uma graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou de novo o dom pretendido do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia eu pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos. Depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas, se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presente, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Que assim seja. Que trecho lindo, né? Esse livro, Jesus no Lar, é uma bênção, é realmente aquecedor ao coração, acolhedor à alma, quando nós percebemos que Jesus, dando o Evangelho no lar, ministrando aos discípulos, nos ensina ainda hoje belíssimas lições nessas parábolas benditas, né? E hoje nós refletimos sobre como esse mensageiro, que pôde pedir qualquer dom aos céus, experimentou de quase tudo que está relacionado às felicidades efêmeras do mundo e no final da vida se sentiu perdido, se sentiu insatisfeito, como não tendo conseguido completar com esses pedidos de dons aquilo que poderia levá-lo à felicidade plena. E aí o mensageiro de Deus vem nos ensinar no final que muito mais importante do que pedir apenas uma bênção de uma cura, uma bênção de poder, de recursos materiais, muito mais importante do que pedir uma família abençoada, é pedir coragem para saber lidar com todas as situações que nós precisamos enfrentar aqui nessa terra. É importante nós lembrarmos que aqui nós estamos no Hospital Escola. Então, se o objetivo é crescermos e aprendermos, o que nós podemos querer mais é angariar, aprender da melhor forma com as lições, as aulas que a Terra nos dá, para crescermos mais rapidamente. E para isso, para sabermos enfrentar a nós mesmos, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, para só então crescermos, precisamos, acima de tudo, de coragem. E isso nós podemos pedir a Deus, podemos pedir aos anjos e mentores, podemos pedir a mais alto, para que nós saibamos enfrentar as situações do dia a dia. Que nós então sejamos assim, pacientes, resilientes e inteligentes o suficiente para, nas nossas orações, pedirmos coragem para lidar com cada situação da vida, né? E para nós fecharmos esse raciocínio, essa reflexão tão bonita sobre coragem, nós temos um artigo científico muito bacana, cujo título é o seguinte: Relação entre capital psicológico e qualidade de vida, : o papel da coragem. Esse artigo foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Sustainability, ou seja, sustentabilidade, e foi publicado pelo primeiro autor,
o Giuseppe Santici, e pelo último autor, a Andrea Amici, que são ambos autores italianos, tá? Basicamente, esse artigo científico ele fez um estudo para ver como em mais de 800 pessoas na Itália, questionários fossem aplicados para saber como existe associação ou se existe associação entre desenvolvimento psicológico, ou seja, a capacidade de lidar com as situações, a melhora da qualidade de vida e material e a percepção dessa qualidade de vida, e coragem, ou seja, a capacidade de lidar com os desafios do dia a dia. E os resultados foram muito interessantes. A qualidade de vida estava diretamente relacionada com o florescimento ou crescimento da vida, no bem-estar, na percepção de bem-estar, mas as pessoas que tiveram um score, uma pontuação maior em coragem, foram aquelas que mais conseguiram lidar com os desafios da sociedade, ou seja, os problemas que fazem parte do mundo, as situações adversas que todos nós lidamos, que a sociedade lida, elas são marcadamente mais fáceis de transpor, a gente lida melhor, aprende mais quando nós temos coragem, tá? Pessoas corajosas angariam bem-estar e qualidade de vida em outro nível, em outro grau, E isso vem corroborar de uma forma linda o que Jesus nos ensina no Evangelho e no livro Jesus no Lar, Como que a coragem é um dom que nós precisamos treinar e rogar aos céus para que nós conquistemos a felicidade através do aprendizado, da capacidade de lidar melhor com cada situação e aí construir o bem dentro de nós mesmos, tá bom? Muito bem, é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Antes de terminarmos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais este ensinamento bendito que nos mostra como pedir e rogar aos céus as verdadeiras bênçãos que podem nos cumular com amor para o crescimento da alma rumo à eternidade. Coragem, Senhor, que nós saibamos ter coragem para enfrentar cada desafio do dia a dia e que nós possamos, Senhor, nos abrir para a inspiração de mais alto, dos anjos e mentores, para fazermos o bem, semeando o amor e refletindo essa luz que vem de Ti. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Namastê e até a próxima.